Tudo bem? Eu me chamo Eduarda, sou da cidade de Itapiratá Paulista, estado de São Paulo. Estou cursando o primeiro ano de Educação Física. Hoje eu vim apresentar meu trabalho da disciplina de História da Educação Física e Aspectos Sociológicos e Antropológicos. A minha atividade é analisar um artigo sobre por que devemos estudar a história da educação física e esporte no curso de graduação do autor Victor Andrade de Mello. Então eu vou explicar um pouco do meu jeito sobre o artigo. Ele, em si, ele mostra a parte que a escola não ensina para os alunos. Igual, eu já fui estudante, já estudei numa escola, agora, estou fazendo a graduação do curso de Educação Física. Então, na escola, eu não vou mentir que eu aprendi sobre a história da educação física, eu aprendi 100% sobre as histórias dos esportes. Não, a gente só aprende o básico, a gente aprende a aula prática de como jogar, como praticar o esporte, entendeu? Então, tipo, eu não vou dizer que eu aprendi 100% a história do futsal, porque eu não aprendi. Na escola eles não ensinam isso. Eles ensinam mais superficial, mais sobre as práticas. Então, o artigo, o autor ele defende que a história não é algo do passado. Ela é vivida dia a dia. Está presente e vive em constante construção, o processo de qual todos estamos envolvidos. O fato de sermos histórias está entrelaçado nas práticas, ideia, valores e identidade. Nessas ações, no presente, produzem novas histórias, consolidando a história como uma prática viva. No artigo, o autor ele defende que a história não deve ser vista apenas como um estudo isolado. Tipo, ele não deve ser também só focado na teórica. Tem que ser praticado, mas também não deve ser só praticado. Ele tem que se aprofundar mais no quesito histórico mesmo. Tipo, quem inventou o futsal, aonde foi praticado pela primeira vez, de que forma foi praticado. Então, ele não é uma coisa só na prática. Ele tem que ser estudado a parte histórica dele também. E a história da educação física e do esporte, ela tem que ser explicada a origem. Porque não adianta você só falar, a gente vai jogar futsal, isso e aquilo, sendo um professor, dando aula. Você não está ensinando educação física corretamente. Você não está fazendo valer a pena o seu curso, entendeu? De modo, de dizer. Você tem que ensinar da onde vem a origem do futsal, quem inventou, quando. Porque senão você não tá ensinando educação física correta, assim, sabe? Estudar somente a história da educação física, sem considerar a história do esporte, seria olhar apenas para o processo. Estudar de forma incompleta. Já que ambas as histórias se encontram e se entrelaçam, resultaria em um estudo completo. De forma que o conhecimento histórico sobre a criação e o desenvolvimento do esporte. Então, assim, eu, enquanto aluna que estou cursando a graduação de Educação Física, eu acho muito importante estudar de forma teórica, assim, o estudo de como também surgiu a Educação Física, entendeu? Quem foi o gênio que inventou a Educação Física. Então, é importante você não só fazer a prática corporal, só ir lá e praticar a atividade. É importante também você ter a parte teórica, você explicar como surgiu e tudo mais. Porque senão não tem sentido você só fazer a prática e não saber como surgiu aquela prática, entendeu? Para concluir, o autor reforça que a importância do estudo da educação física ajuda a mudar a mentalidade de novos profissionais. Estudar a história é fundamental para formar profissionais críticos e conscientes que possam transmitir esse conhecimento aos seus alunos. Então, é como eu digo, não adianta só você ensinar uma pessoa a jogar futsal e não ensinar a história dela, não ensinar as principais regras. Não é só você dizer para a criança, por exemplo, que ela tem que vestir um colete, ela é de um time e ela tem que fazer gol no outro time. Não é só isso. Você tem que ensinar passo a passo, você tem que ensinar história, para depois você começar com a prática dela, sabe? Ele defende, o autor, ele tem um ponto de vista. Ele defende que a história não deve ser vista como algo distante e desnecessário, mas sim um instrumento essencial.
Ele nos alerta que enquanto a disciplina continuar sendo desvalorizada nos cursos de graduação, a tendência é formar profissionais com pouca acessibilidade para aspectos culturais e sociais. E por fim, ele afirma que todos nós somos sujeitos históricos. Quando compreendemos isso, podemos transformar a história, pois ele está em constante construção, como ele diz no começo e no fim do artigo. Ao mesmo tempo que somos, fazemos história. Então, eu vejo que assim, na minha opinião, a educação física não é uma coisa concreta, que vai se passar de ano a ano, de estudo a estudo, de pessoa para pessoa, do mesmo jeito. Cada pessoa que se formar nessa área, ela vai ter um pensamento diferente. Cada um que se formar nessa área, ela vai querer trabalhar em uma parte específica. Então, tipo, eu vejo que assim, eu posso mudar a educação física. Eu posso. Eu posso me formar e ensinar a educação física no meu ponto de vista. Então, ela não é uma coisa concreta, que todo mundo vai ter que ensinar a mesma coisa, todo mundo vai ter que fazer a mesma coisa. É claro que você não pode mudar um esporte, mas você pode adaptar ele. Então, eu acho que, né, a gente tem sim 100% estudar a parte teórica, tanto da educação física quanto de um esporte. Não adianta só você fazer a prática. Então, eu acho importante. Então, eu encerro aqui o meu trabalho. Eu espero que eu tenha conseguido explicar bem sobre o artigo. E é isso.